Oi, eu sou a Aline e você é muito bem-vindo a essa edição de Halloween do meu canal, o Aline e os Livros. Espero que vocês se divirtam e fiquem bastante aterrorizados com a história que eu vou contar hoje. O livro escolhido para essa data é O Bebê de Rosemary. Acreditem vocês ou não, eu nunca tinha lido esse livro. Eu vi o filme do Polanski algumas vezes, mas nunca tinha parado para pesquisar se existia um livro por trás da criação dele. E sim, existe esse livro aqui, que é muito interessante, é um terror atípico, porque ele vai colocando elementos sobrenaturais no meio do cotidiano da nossa personagem, a Rosemary. No início, essa personagem me lembrou muito uma personagem do Truman Capote, a Holly Golightly. Sabe aquela moça jovem que tem um cabelinho curto à la garçom, é muito deslumbrada com a vida, muito intempestiva, é alegre, sedutora, mas sabe aquele tipo de pessoa que carrega no semblante ou no andar a marca de uma tragédia ou de algum acontecimento dramático que promete mudar a vida dela ainda durante a sua juventude? Esse é o caso da Rosemary. Ela é uma mocinha do interior que se muda para Nova York. Ela deixa a numerosa e católica família dela para se casar com um ator protestante. É o ano de 1966 e naquela época, para uma família como a dela, era o fim da picada ela ter feito esse tipo de escolha de vida. Enquanto as suas irmãs tiveram vários filhos, ela ainda estava no primeiro ano de casamento. O marido ainda esperava a ascensão na sua carreira e eles decidem então esperar mais um pouco para encomendar o tão sonhado bebê. Não é só o bebê que é sonhado. A Rosemary e o Guy, o marido dela, eles sonham muito em viver em um apartamento. Num apartamento que fica num prédio icônico, que tem um grande passado. Esse prédio se chama o Branford e ele fica em Nova York. Ele é um típico prédio de filmes de terror. Existem histórias por trás da sua construção, por trás do terreno onde os alicerces dele estão, coisas obscuras que podem ter acontecido no porão, assassinatos, suicídios, enfim, ele tem um grande histórico de acontecimentos sobrenaturais e aterrorizantes, que, no entanto, não inibem o desejo da Rosemary de se mudar para lá. Eles acabam, então, rompendo o contrato com uma imobiliária e decidem então ficar com um apartamento que vaga de uma hora para outra. É interessante lembrar que esse prédio, mesmo que tenha todo esse passado, toda essa memória tão pesada de acontecimentos trágicos, ele é um prédio muito cobiçado. Os apartamentos têm fama de serem enormes e muitos desses apartamentos foram divididos em 2 ou 3, de modo que pudesse facilitar a locação, assim não seria tão caro alugar esses apartamentos. O Guy e a Rosemary então se mudam finalmente para esse apartamento. Ela vai até lá muito animada, organiza tudo, planeja como vai ser a decoração, encomenda os papéis de parede e o Guy está fazendo os testes para o comercial. Na primeira semana no apartamento novo, tudo parece perfeito, exceto pela lavanderia do prédio. Ela precisa descer por um elevador especial, que no entanto é muito antigo e faz barulhos esquisitíssimos. Então a Rosemary acaba adiando a lavagem das roupas para não ter que descer sozinha até lá, porque sempre que ela tá lá, ela ouve um barulho esquisito. E esses barulhos a fazem lembrar de tudo que ela ouviu, de tudo que ela leu e sobretudo tudo que o amigo dela, o Hutch, um escritor de romances policiais e romances de terror, tudo o que ele havia dito a respeito do histórico daquele edifício. Numa dessas idas à lavanderia, milagrosamente ela conhece a Terry. Terry é uma moça, uma jovem ex-drogada que foi reabilitada e meio que adotada pelo casal Minnie e Roman. Eles são velhinhos que nunca tiveram filhos e encontraram a Terry na sarjeta. Eles cuidaram dela, então ela passou a viver com eles. É ela quem leva as roupas da família para serem lavadas, então ela e Rosemary combinam de descerem juntas, assim elas não ficam com medo, não ficam sozinhas ali naquele porão. O apartamento do Guy e da Rosemary foi desocupado há pouco tempo
por uma inquilina que faleceu. Era uma idosa, muito amiga da Minnie e do Roman, e ela tinha um herbário em casa. Ela costumava plantar ervas diferentes. E a Terry vai mostrar para Rosemary um amuleto com uma raiz esverdeada, com um cheiro muito forte que a Minnie deu de presente a ela. A Rosemary vai achar o cheiro estranho, mas as duas vão ficar amigas. Só que 2 semanas depois, quando a Rosemary e o marido estão voltando do teatro, eles ouvem um ruído de carro de polícia. Chegando no prédio, eles percebem que existe um corpo deitado no chão, cheio de sangue em volta. A Terry tinha se atirado da janela do apartamento onde ela vivia com um casal de velhinhos. Ela tinha deixado um bilhete muito amoroso e agradecido, um bilhete que a Rosemary não conseguiu ler propriamente. Então aí já começa um enigma na história. Quem era essa Terry e por que ela tinha se matado, já que ela mostrava ser tão grata e tão feliz pela nova vida que ela tinha recebido, agora com o Roman e a Minnie. Com o vazio deixado pela Terry, o Roman e a Minnie se aproximam do casal Rosemary e Guy. Eles ficam muito amigos. Quando o convívio desses 2 casais começa a se tornar muito frequente, muito intenso, a Rosemary começa a ter pesadelos. Pesadelos que misturam pessoas que ela conhece na sua vida, adquirindo características monstruosas, sonhos um tanto quanto macabros, como se durante a noite ela, ao dormir, assistisse a um longo e inquietante filme de terror. Ela sempre acorda cansada e perturbada pelas imagens que ela vê nesses sonhos. Numa noite romântica que ela tinha preparado várias coisas para o marido, a Minnie aparece na casa dela com 2 potinhos de um pudim de chocolate. A Rosemary come um pouquinho, o Guy come todo o pudim. E a Rosemary, não sei se por ter misturado vários tipos de drink, destilados com fermentados, o fato é que ela apaga e o Guy faz sexo com ela, ela estando adormecida. No dia seguinte, quando a Rosemary acorda, ela vê que ela tá nua e ela tá com as coxas arranhadas. Isso tem muito a ver com o tipo de conteúdo do sonho que ela teve. Ela sonhou que era possuída por uma criatura, metade homem, metade monstro. Ela não entendia muito bem o teor daquelas imagens, mas o que ela podia sentir era uma penetração forte. Parecia que ela estava sendo penetrada por um monstro e não por um homem. A Rosemary então concebe o seu bebê naquela noite e ela vira então a queridinha do casal Roman e Minnie. Eles sugerem um outro obstetra que é muito amigo deles, o Dr. Abe, um médico judeu muito conhecido da comunidade judaica de Nova York e também um médico muito famoso no meio dos obstetras. No início da gravidez, Rosemary sente uma contração esquisita. É como se a musculatura pélvica dela estivesse ficando muito endurecida. E ela passa muito tempo sentindo dores terríveis. E o médico sempre diz para ela que isso é normal, para que ela não se preocupe pesquisando em livros, que ela simplesmente tome os sucos preparados pela Minnie e que ela descanse. Sobretudo que ele evite conversar com as amigas, porque para ele cada gravidez é uma gravidez diferente. E caso ela conversasse com alguma amiga, talvez ela ficasse achando que a gravidez dela era normal. Será que não era mesmo? Nos primeiros meses, a Rosemary parece um cadáver. Ela fica com os olhos muito fundos, escuros, ela não dorme direito e quando dorme tem vários pesadelos. Ela não consegue comer a não ser carne quase crua e ela se sente mal com muita dor, como se na verdade ela fosse algo pequeno pulsando dentro de uma dor muito maior do que ela. De repente ela se decide, influenciada talvez pela conversa das amigas que se assustam com o aspecto dela, que ela vai trocar de obstetra. E no momento em que ela está discutindo isso com o marido, de repente a dor cessa. Ela para de sentir dor e, digamos que uma gravidez normal se inicia. Ela começa a se alimentar super bem, esquece a carne crua, começa a se sentir melhor, mais bonita, os hormônios em alta. E todo mundo elogia a forma como ela se encontra. Ela passa o restante da gravidez de uma forma bem tranquila, mas no final ela começa a ter pensamentos esquisitos. O amigo dela, escritor de romances policiais, entra em coma inesperadamente, um dia depois de fazer uma visita a ela.
e ele deixa com a enfermeira um livro que deve ser entregue a Rosemary. É um livro cujo título se chama Todos Eles São Bruxos e conta a história de várias personagens que estão envolvidas com o edifício onde ela mora, com o Branford. Esse lugar, então, teria sido inaugurado pelo Adrian MacArthur. Ele foi uma figura muito popular nos anos 30 por ter afirmado que invocou o demônio ali no hall daquele prédio. Mais tarde, ele foi expulso dali e a Rosemary vai então ser levada a fazer uma série de deduções guiada pelas instruções que o amigo Hutch deixou nesse livro. Ela vai então chegar à conclusão de que o Roman, ele era filho desse homem, do Adrian, e ela vai então construir uma história em que ela é o veículo da chegada do novo enviado de Satã ao mundo. Ela vai chegar à conclusão de que o Roman, a Minnie, eles fazem parte de um conciliábulo, incluindo o marido dela, o Guy. Eles querem o bebê para oferecer ao demônio e obter alguma coisa em troca. A Rosemary então foge de casa. Ela leva uma malinha de hospital, leva um dinheiro que ela tem guardado em casa e ela vai procurar o Dr. Hill. É interessante esse livro porque ele faz com que a gente se pergunte: qual é o tipo de terror que nos move? Qual é o tipo de terror que nos toca mais? É esse terror sobrenatural? De zumbis, vampiros, acontecimentos esquisitos, estantes que caem, ruídos esquisitos num porão escuro? Ou é o terror da loucura humana? Será Rosemary uma mulher que fica descompensada, que abre um surto nos últimos meses de gravidez e começa a ter um delírio autorreferente em que ela é a mãe do filho de Satã? O que é pior? O que é mais aterrorizante? Esse colorido aterrador, macabro, que a loucura humana pode dar à experiência de vida? Ou esses acontecimentos do imaginário popular, das lendas, envolvendo criaturas, demônios? Qual é o tipo de terror que mais te toca? O que é que te aterroriza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição de terror de Halloween do Aline os Livros e eu vejo vocês no próximo Aline os Livros. Não deixem de ler O Bebê de Rosemary, do Ira Levin. Tchau!